Amados, a paz, uma alegria estar com vocês. Obrigado, apóstolo Arles, pastor Robério. E estou, de fato, feliz por poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Semana passada nós estávamos juntos em Timóteo, pastor Robério e eu. E na viagem entre Timóteo e Belo Horizonte, viemos compartilhando sobre essa forma como vocês estão trabalhando aqui na comunhão cristã. Eu achei muito interessante, muito interessante. E eu falava com o pastor Roberto, rapaz, eu tendo essa oportunidade mesmo, eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre o Salmo 23, porque nós estaríamos assentados à mesa com o Pai. Uma coisa maravilhosa. E eu me empolguei de fato e comecei a mergulhar no Salmo 23 e a ver a relação do Salmo 23 com esse momento que a igreja tem aqui. E foi uma coisa muito gostosa assim no meu espírito. Eu falei, realmente, eu vou compartilhar essa palavra. E ontem eu estava novamente pronto para estudar outra vez o Salmo 23 e trabalhar esse material. E nós estávamos, depois de bastante atividade durante o dia, depois de termos conversado até a madrugada do sábado, da sexta para o sábado, bem cansados. E o Senhor virou a palavra. Ele disse, não é isso que eu quero que você fale. Eu falei, poxa, Senhor, estava tão bom. Eu estava me deliciando tanto com o Salmo 23 e estava uma coisa tão gostosa, porque estar à mesa do Pai, assentado com o Pai, sendo servido pelo Pai, é essa a realidade aqui. Então eu comecei a me deliciar nisso e a mergulhar nisso. E ontem o Senhor falou, não é isso. Você não vai dizer o que você quer. Eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu diga? Então nós vamos trabalhar um outro assunto. E o Salmo 23 fica com o apóstolo Arles, o pastor Robério, que saberão conduzir muito bem esse tempo com os irmãos. Abra sua Bíblia então, no livro de Hebreus, e no capítulo 13, por favor. Hebreus 13. Quantos se encontraram, digam amém. Aleluia. Hebreus 13, verso 17. Hebreus 13, verso 17. Diz assim o texto, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Agora vamos a Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus 6, a partir do verso 9. Mateus 6, verso 9. E vamos ler até o 15. O texto diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Amados, o primeiro texto de Hebreus foi o texto que o Senhor trouxe ao meu espírito e falou, é aqui que eu quero que você trabalhe com a igreja. E eu falei, Senhor, obediência. O Senhor disse, obediência. Então eu comecei a meditar sobre esse tema, dentro de alguns textos da palavra, e especialmente nesse texto de Mateus,
porque aqui o Senhor Jesus estabelece um padrão. E o padrão é na terra como nos céus. E, amados, eu tenho convivência com a igreja desde criança. Fui batizado aos 12 anos, chamado para o ministério aos 14, ordenado em 2000. Também não precisa ficar dando tanto detalhe, né? E a convivência com a igreja, com as pessoas, com gente de uma forma geral, nos ensina que as pessoas têm um comportamento muito parecido. E quando eu comecei a pensar em obediência, e eu tenho uma noção do que deve ter causado essa modificação no modelo de reuniões da igreja, eu comecei a pensar, então, sobre como estão os que estão aqui. Porque gente é gente em todo lugar. E eu sei que eu estou aqui abençoado pelo apóstolo Arles, pelo pastor Roberto e também por você que me acolheu. Mas eu quero dizer a você o seguinte, eu não reterei palavras. Amém? Então acolha a palavra como vindo do Senhor. Amém? Não conheço você, não quero te agredir de jeito nenhum, mas não vou desobedecer ao meu Senhor. E a impressão que eu tive quando o Senhor me falou sobre isso, é que há desobedientes camuflados, como em todo lugar existe, mas que Deus quer mudar esse comportamento em nós. Amém? Então, se você hoje desconfia de uma postura assim no seu coração, que a palavra de Deus nos traga luz e arrependimento e mudança de atitude. E o Senhor vai fazer desse momento aqui um momento cada vez melhor. Ele vai atrair a santidade dele para esse momento e muitas outras pessoas vão se achegar por causa da obediência. Foi isso que eu entendi em síntese, o que o Senhor queria dizer. Sabe por quê? Algumas pessoas, quando são convidadas a ficar de pé, por exemplo, elas nos seus lugares falam assim, eu vou ficar de pé, mas eu estou sentado. Vou ficar de pé porque foi o apóstolo que mandou. Mas aqui dentro eu estou sentado. Muitas vezes é sem justificativa, é uma simples indisposição da alma, não é nem do corpo, é da alma. Eu não quero me sujeitar porque sou um desobediente. Mas o escritor aos Hebreus fala, obedecei aos vossos guias. Eles vão prestar contas a respeito de vocês. Então obedeçam de tal forma que eles não tenham que fazer essa prestação de contas gemendo. E então aqui no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai nos ensinar a orar, no verso 10, ele fala assim, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Então ele estabeleceu um padrão. E eu quis conhecer esse padrão de obediência. Como é a obediência nos céus? Você já perguntou isso para você mesmo? Como é a obediência nos céus? E eu comecei a perguntar sobre isso às Escrituras. E encontrei um texto no livro de Daniel. Na verdade, 2 textos no livro de Daniel. Abra Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 23. Daniel, capítulo 9, verso 23. Eu não vou fugir ao modelo que vocês têm estabelecido aqui. Nós teremos o tempo depois para os facilitadores trabalharem esse assunto nas mesas. Amém? Então não precisa ficar preocupado que eu não vou avançar além do seu almoço. Tá bom? Nós vamos ter um tempo para os facilitadores nas mesas. Nós vamos lá. Daniel 9, 23 diz assim, no princípio das tuas súplicas. Quando foi? No princípio. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. O que aconteceu? Qual é o contexto disso daqui? Daniel tinha tido uma visão, essa visão o perturbou, ele não a compreendeu, então ele foi orar.
e foi falar com o Senhor: eu preciso entender essas coisas. Então, Deus dá uma ordem imediatamente a um anjo que vem a que vem a Daniel. E esse anjo começa a conversar com Daniel dizendo: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. Vamos para Daniel capítulo 12, avance um pouquinho. Capítulo 10 e versículo 12 em diante. Nós vamos ler um texto um pouco maior agora. Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não ficou em mim força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém. Então, perguntando às Escrituras sobre esse padrão dos céus a respeito da obediência, a resposta veio nesse texto. E quando eu tomo esse texto, eu quero separar aqui, dentro desse padrão de obediência, 4 características da obediência que Deus espera que eu manifeste. Quando Daniel começou a orar, imediatamente saiu uma ordem do trono: vá levar resposta ao Daniel. Segundo o anjo proclamou a Daniel, no capítulo 9, verso 23, no princípio das súplicas saiu a ordem e ele veio. Então você vai, quem está anotando pode anotar. A primeira característica do padrão de obediência celestial que Deus espera que eu manifeste é que a minha obediência seja imediata. Então, como é que eu vou obedecer? Imediatamente. Imediatamente. Querido, eu não sou o tipo de gente de quem Deus espera procrastinação. O servo de Deus não tem a opção de retardar o cumprimento de uma ordem de Deus. Isso não é uma opção na minha vida ou na sua. Ao contrário, se Deus der uma ordem, se Ele libera um comando, Ele espera que a obediência seja imediata. Eu não tenho que ficar questionando. Eu imagino que quando esse modelo foi aplicado pela primeira vez, nas primeiras reuniões, muita gente falou: isso aqui virou reunião da Adonep? Nós agora somos uma central da Adonep, uma base da Adonep? Nós deixamos de ser a comunhão cristã? Eu não vou participar desse negócio. Obedecei aos vossos guias, entendendo que eles vão prestar contas das suas vidas. Obedeçam imediatamente, para que eles não tenham que prestar contas das vidas de vocês gemendo.
A obediência no padrão de Deus é primeiro imediata. Querido, sabe por que Deus coloca líderes sobre nós? É porque Ele dá a algumas pessoas a capacidade de entender, perceber e enxergar mais longe do que nós. Nossos líderes são supervisores. O nome supervisão já traz um superlativo para a visão. Ele tem uma visão maior. Ele alcança mais longe, enxerga mais longe. Os líderes existem para ser bênção nas nossas vidas. Quando eu resisto a um conselho, quando eu resisto a uma ordem de uma liderança, eu estou resistindo a quem está por trás desse líder. E nós sabemos que toda a autoridade foi instituída por Deus. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, é importante eu dizer isso agora. O apóstolo Arles nem sabia que eu vinha pregar, não pediu para pregar, nem me deu um tema. Da mesma forma, o pastor Robério não me deu um tema. Ele fez um convite durante a semana. Eu sabia que eu vinha a São Paulo para estar na Aliança Cristã. Mas na semana, não foi? Vindo de Timóteo a Belo Horizonte, nós estávamos conversando no carro e o pastor Roberto falou assim, inclusive você vai pregar no domingo de manhã lá na Comunhão Cristã. Você nem estava sabendo disso, né? Eu falei assim, não estava não, pastor. Mas quando começamos a conversar, aconteceu o que eu contei a vocês agora há pouco. É só para que você saiba que essa não é uma mensagem encomendada pelo seu líder. Tá certo? Ela é encomendada pelo seu pai. Ele sabia que nós íamos nos reunir na mesa hoje, e ele queria conversar um pouco com você, então ele enviou um emissário, para que pudesse conversar com você a respeito daquilo que está no coração dele. Amém? É só para você ter essa informação, eu julgo muito importante dizer isso. Então, qual é a primeira característica que eu preciso apresentar como um servo de Deus obediente? É que a minha obediência seja imediata. Então, se a minha liderança, se Deus, por intermédio da minha liderança, liberar sobre a minha vida uma ordem, um comando, qualquer coisa, uma palavra, eu preciso obedecer imediatamente. Essa foi a palavra do anjo a Daniel. Mas, aqui no capítulo 10, você vai perceber no verso 13, que o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo por 21 dias. Durante 21 dias houve um combate nos céus, para que aquela mensagem, aquele esclarecimento não chegasse a Daniel. E aquele anjo combateu 21 dias. E chegou um momento que ele falou, eu tenho que levar essa mensagem, e esse príncipe da Pérsia não para de me resistir, de tentar me impedir, então eu preciso de ajuda. Então ele chama Miguel, um dos primeiros príncipes, e fala, olha, me socorre aqui. O Senhor me deu uma missão, eu preciso cumprir essa missão, mas está acontecendo que o príncipe da Pérsia não quer me deixar passar. O que é isso? Que comportamento é esse? Diga para a pessoa do lado onde você está, fala com ela assim, isso é diligência. Eu preciso aprender a ser diligente. Diligência é empregar todo o esforço possível para cumprir uma missão que me foi confiada. Aquele anjo primeiro trabalhou com as forças que ele tinha, com o nível de autoridade que ele tinha. Mas chegou um momento que não dava mais para ele. Até anjo é humilde, né? Será que a gente pode aprender um pouquinho com esse anjo aí? Será que não tem um momento na minha vida e na sua que nós temos que reconhecer que precisamos de ajuda
e precisamos recorrer a alguém de maior autoridade, de maior poder, vamos colocar poder aqui entre aspas, porque Deus nos deu autoridade, deu poder aos anjos, né? Nós podemos aprender com esse anjo aqui duas coisas. Primeiro, que nós temos que ser humildes e reconhecer até onde podemos ir. Segundo, que deve haver diligência na obediência. Então, o padrão de obediência celestial envolve uma obediência imediata e envolve uma obediência diligente. Essa estratégia de trabalho envolve a necessidade de diligência. Sabe por quê? Durante muito tempo, talvez, até que haja uma adaptação, pode acontecer de alguns imaginarem que não vão se adaptar. Pode acontecer de alguns dizerem que não estão gostando. Mas Deus deu uma visão. Quando Deus dá uma visão, nem sempre a visão é completa. Nós, quando recebemos uma visão do Senhor, precisamos caminhar na direção dela. E à medida que caminhamos na direção da visão, o Senhor vai abrindo, vai ampliando o foco. O que nós enxergamos num primeiro momento é pequeno. Eu só sei que tem que ser nas mesas. Vai ser nas mesas, as reuniões vão acontecer assim, vamos ter ceia nas mesas, todo o serviço vai acontecer nas mesas. Eu não sei mais nada. Mas à medida que eu caminho realizando aquilo que Deus ordenou, o Senhor vai abrindo a lente, vai ampliando o entendimento. E as outras coisas vão chegando, a compreensão vai chegando. Então é preciso haver diligência. Eu quero obedecer ao Senhor e vou me esforçar para obedecê-lo. Porque algumas vezes obedecer é difícil, irmãos. É ou não é? Algumas vezes obedecer é difícil. Eu preferia falar sobre o Salmo 23. Seria um tempo de deleite. Uma coisa muito gostosa para mim compartilhar o que eu recebi, sabe? Mas eu quero obedecer. E obedecer é melhor que sacrificar. Então, a obediência é imediata e ela é diligente. Requer esforço da minha parte. E não é esforço até certo ponto, não, é esforço até o cumprimento da ordem. Até o cumprimento da ordem. Ah, eu me esforcei até aqui eu fui. Daqui para frente eu não consigo mais. Não, não existe isso. Se existe uma ordem, a ordem precisa ser cumprida. Então tem que haver diligência. Agora, quando esse anjo informa que houve essa guerra, eu queria que você olhasse para o texto, do verso 13 e verso 14, e vamos prosseguir um pouco mais, e você vai observar algo aqui comigo. Verso 13, ele estava falando com o Daniel da resistência do príncipe da Pérsia e da chegada do Miguel. Então, está lá o Gabriel conversando com o Miguel e contando a história. No verso 14, ele fala assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como pode, pois, o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem ficou fôlego em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Eu quero que você observe o anjo, a postura do anjo, porque nós estamos tratando de um padrão celestial. Então não vou me referir a Daniel aqui. Eu vou me deter na postura do anjo. Eu não vi no texto
algo que me levasse a crer que o anjo estivesse reclamando com Daniel. Estou cansado, Daniel, a guerra foi intensa, olha, foi pesado esse combate, que coisa terrível. Você está recebendo essas informações por causa de muito esforço que eu fiz, mas eu estou acabado aqui. Eu não tenho essa percepção no texto. Ao contrário, eu quero que as irmãs que já tiveram alguns filhos e que podem ser minhas mães aqui, se lembrem daquela época quando você estava grávida, e aí você colocava a mão assim nas costas e você andava meio assim como quem, sabe, empurra o seu próprio corpo. Essa expressão ser forte, ela tem essa conotação. É ser forte ao ponto de você fazer força para você andar. Entende isso? É aquele gesto da grávida quando está empurrando assim, o corpo, barriga e tudo mais para frente. Né? Ser forte, ser forte. Sabe o que eu vejo nesse anjo, irmãos? É que havia nele uma alegria no cumprimento da missão que Deus tinha dado a ele. Por isso eu entendo que no padrão de obediência celestial tem que haver esse componente alegria. Então, quando você receber uma ordem, uma missão que deva ser cumprida, faça isso imediatamente, faça diligentemente e faça alegremente. Não há nenhuma conotação de tristeza nesse anjo, de cansaço, não há uma queixa nas palavras dele, nada disso. Ele ainda foi capaz de estimular ao Daniel que estava se queixando de dores. A visão foi tão forte que o meu corpo ficou dolorido. Eu estou sem condição de falar. Então o anjo diz, não tenha medo, Daniel. Seja forte, homem. Para estimular alguém, tem que haver dentro de mim algum estímulo. O estímulo que eu levo a você vem a partir de um estímulo que eu recebi. E hoje eu estou aqui para estimular você para obedecer imediatamente, diligentemente, alegremente. Amém? Não esteja sentado à mesa com tristeza no seu coração. É muito bom, mas eu gostava tanto daquele outro modelo. Eu gostava tanto daquela outra forma de trabalho. Ou, quem sabe, se você recebe uma outra missão, eu não sei das outras formas de trabalho da igreja, se os irmãos trabalham com grupos menores também nas suas casas. Eu gosto muito dos grupos menores, mas eu gostava muito quando a igreja toda ia para uma casa, se reunia ali, fazia aquelas reuniões maravilhosas. A igreja cresceu, irmãos. Não dá para ser assim mais. Não é? Nós precisamos voltar às primeiras práticas da igreja, de casa em casa, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, com singeleza de coração. Essa vida simples da igreja, que conquistou o mundo daquela época, que conquistou a população daquela época, que chamou a atenção das pessoas que conheciam a igreja. Mas ainda tem um quarto, eu disse que são 4 características, ainda tem uma quarta característica. Verso 20 em diante, ele fala assim, e ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. A ênfase está aqui, verso 21, na parte A do versículo. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade. O que significa isso? Missão cumprida. Daniel, eu saí imediatamente. Fui diligente em chegar até você. Estou contente por estar cumprindo essa missão.
e a cumprir completamente. Agora estou indo embora. Então, a quarta característica no padrão celestial da obediência é que você precisa obedecer completamente. Completamente. Então, se quando você recebe uma missão, você é parcial no cumprimento dessa missão, você não é obediente. Se quando você recebe uma missão, você não a cumpre com alegria, você não é obediente. Se quando você recebe uma missão, você não sai para cumpri-la imediatamente, você não é obediente. Se você não emprega todo o seu esforço para obedecer a uma missão que te foi confiada, você não é obediente. Então, pare de orar Mateus 6, 9 e versos seguintes. Eu não posso ser hipócrita. A oração que Jesus nos ensinou mostra que nós podemos desenvolver 2 níveis de hipocrisia. 1, faça-se a tua vontade na terra como no céu, mas eu não obedeço a esse padrão. Minha obediência não é imediata, não é diligente, não é alegre, não é completa. A outra coisa, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas eu estou cheio de acúmulos de pessoas a quem eu não perdoei. O nosso problema com relação ao texto de Mateus 6, verso 9, a oração que Jesus ensinou, é que nós não lemos depois quando a oração termina. Porque o ensino não termina com a oração. O ensino termina depois da oração. Quando Jesus fala, porque se vós perdoardes àqueles que vos ofenderam, vocês também serão perdoados pelo vosso Pai. Mas se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas dívidas. O ensino só encerra aí. E esse ensino deixa claro que eu posso desenvolver pelo menos 2 tipos de hipocrisia. Pedir a Deus que me perdoe sem estar perdoando o meu semelhante. E obedecer aquilo que eu quero, que eu acho que é conveniente, aquilo que me agrada. Então nós temos que parar de fazer essa oração até nos alinharmos com o padrão celestial de obediência, de submissão. Quantos entenderam? Amém? Então, como é o padrão celestial de obediência? A obediência é, vamos dizer, imediata, diligente, alegre e completa. Então agora nós vamos orar. E você vai ter um tempo na mesa com os facilitadores. E deixe o Espírito de Deus sondar você. E comunicar a você a palavra. Eu transmiti a palavra que eu recebi. Mas é o Espírito quem comunica ao seu espírito a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, te bendizemos pela riqueza da tua palavra, pelo poder da tua palavra, pela capacidade da tua palavra de ser divisora de alma e espírito. Redarguir, questionar, instruir em justiça. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu quero hoje de manhã ter a convicção de que respondi à missão que o Senhor me deu, imediatamente, diligentemente, alegremente e completamente. Pai, está lançada a semente, que o Senhor possa fazê-la germinar como é o teu propósito, para que ela se reproduza 30, 60, 100 por 1. Que os teus filhos sejam multiplicadores dessa verdade. No nome de Jesus. Amém. Amém.